Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito boa noite. Que o nosso Deus e Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, conceda para você e para sua família uma noite de paz, de tranquilidade, uma noite de repouso, de descanso, não é? De repente aí você teve um dia cheio de espinhos, um dia cheio de problemas, um dia trabalhoso e de repente aí você está aí com a sua cabeça cheia de preocupações, de ansiedade, de incertezas, não é? De insegurança e de repente está aí com a cabeça fervendo. Pois o que eu peço para você é que você pare um pouco, escute, preste bem atenção no que Deus tem para falar para a gente através da sua palavra, a Bíblia. Deixe o Espírito Santo entrar no seu coração com a palavra de Deus. E essa palavra, que como diz a própria Bíblia, é remédio para a gente, não é? Essa palavra vai acalmar você, essa palavra vai ser o seu sedativo, vai deixar você muito tranquilo e mais, Deus vai te capacitar para resolver os problemas que têm que ser resolvidos, tá? Mas antes de tudo, Ele vai te dar descanso para você poder revigorar suas forças, renovar suas forças, tá? Porque amanhã é um novo dia, né? E como o Senhor Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. Cada dia traz consigo os seus próprios problemas. Então deixa Deus te renovar, tá? Porque eu tenho certeza que se o dia hoje não foi muito bom, amanhã será excepcionalmente bom, será maravilhoso, tenha certeza, será um dia de vitórias em nome do Senhor Jesus, tá bem? Essa é a minha oração inicial a Deus em seu favor. Olha, antes da gente prosseguir, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o joinha, também inscreva-se em nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, ative o sininho das notificações para você poder ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. E se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo aí e escreva nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e vamos orar por todas elas, tá bem? Vamos interceder junto a Deus por todas as pessoas cujos nomes você colocar aí, ok? Muito bem, olha só que interessante. Um episódio da Bíblia Sagrada que se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 19. Olha só, existia um rei de Israel, um rei que governava sobre o povo de Deus. Então esse rei era um rei do povo de Deus e era um rei que tinha um certo temor de Deus. E um dia esse rei então foi ameaçado pelo inimigo. O inimigo mandou uma carta para ele, mas uma carta botando medo nele, uma carta ameaçadora, afrontando o rei, afrontando o povo de Deus, afrontando inclusive o próprio Deus. Na carta dizia qual é o Deus que vai livrar vocês, né? E sabe o que Ezequias fez? O nome do rei era Ezequias. O Ezequias, então, num primeiro momento, ele se assustou, sim, porque ele sabia que o exército inimigo que estava afrontando ele, que iria entrar na terra do povo de Deus, iria invadir e acabar com tudo, era de fato o maior império da época. O Império Assírio era um império devastador. E o povo de Israel, o povo de Deus, não tinha condições de enfrentar aquele império. Então, o que Ezequias fez? Bom, antes da gente dizer o que ele fez, eu quero só dizer que isso tem muito a ver com a gente, não é? Porque naquela época, o Império Assírio era o inimigo do povo de Deus. Hoje, também temos o nosso inimigo, que é Satanás e seus demônios. Não é? Eles também tentam nos colocar medo, eles também tentam nos colocar desespero, desânimo, tristeza. É assim. Como que você está se sentindo hoje? De repente você pode falar, pastor, eu estou com depressão, eu estou chateado, estou para baixo, estou desanimado, recebi uma notícia do médico ou uma notícia do advogado com relação ao meu filho ou minha filha que estão presos, ou com relação ao marido. Olha, me vieram contar uma coisa hoje, pastor, olha, sobre meus filhos estarem traficando drogas ou usando drogas. Pastor, aconteceu um negócio muito chato no meu trabalho, alguém me passou a perna, né, fizeram algo contra mim. E olha, e por aí afora vai. É o inimigo da tua alma, filho. É Satanás e os demônios dele tentando derrubar você. E para fazer isso, eles colocam medo, usam pessoas para te perturbar, para te perseguir. Às vezes, eles vêm direto no pensamento da gente, tentando colocar depressão, medo, angústia, sabe? Só que tem uma coisa, presta bem atenção.
O diabo tenta nos vencer pelo medo, porque se a gente deixar esse medo ficar na vida da gente, a gente não vai reagir, entendeu? Então a gente vai ser derrotado por inanição, por inatividade. A gente vai ser derrotado por não fazer nada, porque quem fica com medo geralmente fica acuado, fica com depressão, fica ali cabisbaixo, desanimado e não reage. E enquanto a pessoa não reage, o diabo desce o chicote, desce o porrete na pessoa e a pessoa vai ficando cada vez pior. Por isso que esse texto aqui está na Bíblia, gente. Não só para relatar um fato histórico real que aconteceu, mas para servir de exemplo para a gente, como o apóstolo Paulo diz, que as coisas que aconteceram no Antigo Testamento servem de lição para a gente. E o que Ezequias fez assim que ele recebeu aquela ameaça daquele império devastador? Sabe o que Ezequias fez? O que qualquer homem e mulher de Deus deveria fazer e fará: buscar a Deus. Gente, buscar a Deus. Ezequias, ele foi buscar o Senhor e ele fez uma oração tremenda ao Senhor. Vamos ler o que Ezequias disse na sua oração? Olha só, segundo livro dos Reis, capítulo 19, a referência bíblica está aparecendo aí, versículo 14. Olha o que diz: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, no caso o templo, tá? Estendeu-a perante o Senhor, ele pegou a carta e estendeu na frente do templo lá, não é? E diz a Bíblia, versículo 15, e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, que era o imperador do Império Assírio, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Gente, Ezequias fez aqui uma oração sincera ao Deus vivo, ao Deus único, ao Deus Todo-Poderoso. Veja, Ezequias aqui colocou diante do Senhor o que estava acontecendo. Primeiro ele começa a oração dele louvando ao Senhor, né? Adorando ao Senhor, dizendo, né? Ó Deus, como ele diz aqui, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, né? Acima das mais altas classes de anjos. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra, né? Então ele começa adorando ao Senhor, sabe? Uma coisa que ajuda muito você se acalmar e você tirar o medo que está no seu coração quando você vai orar é esse. Antes de chegar para Deus chorando e pedindo as coisas e lamentando, comece a glorificar a Deus, a adorar a Deus, dizendo tudo o que você sabe a respeito dele. Comece dizendo, como Ezequias fez: olha, Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. Só o Senhor é Deus e não há outro. O Deus Todo-Poderoso, sabe? Deus de maravilhas. Você pode, inclusive, citar nessa oração, nesse princípio de oração, coisas que Deus já fez na sua vida. Lembra de quantas vezes Deus já te abençoou? Você pode até falar assim: Senhor Deus, quando eu estive preso, ou quando eu estive doente, ou quando eu estive numa necessidade material, o Senhor me proveu, o Senhor deu o livramento, o Senhor deu a proteção, o Senhor me curou. Deus poderoso, milagroso, te louvo, Senhor. E assim, gente, vocês vão orando e falando e louvando a Deus na oração. Até a própria oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou muitos séculos depois, né, ensina também que a gente deve começar a orar sempre adorando a Deus. Por quê? Porque isso acalma o seu coração. Por que é necessário acalmar o coração? Porque de coração agitado você não consegue ouvir o Espírito Santo falando ao seu coração.
com medo, com ansiedade, com irritação, né? Desanimado, você não consegue ouvir o Espírito Santo falando. Por quê? Porque quando você ora, né, você está falando com Deus e Deus prontamente começa a te responder. Às vezes nem precisa você acabar a sua oração para Deus começar a falar com você. Você começa a adorar a Deus e você percebe Deus já falando algo dentro de você, no seu coração. Mas você só percebe isso quando você está calmo, tranquilo, né? Com a mente em paz e o coração tranquilo. E repito, como que você consegue isso? Fazendo como Ezequias fez. Não importa o tamanho do inimigo, o que importa é o tamanho do teu Deus. E quando você tem consciência disso, você vai fazer como Ezequias fez. Em vez de ficar dizendo, o inimigo está me perseguindo, o diabo está me atrapalhando a vida, eu não aguento mais. Não, você vai começar a falar das grandezas de Deus. Exalte ao Senhor. E nisso você vai ficando em paz, e nessa paz você fica sensível à voz do Espírito Santo. Não aqui no ouvido, mas no coração. Você começa a perceber Deus falando com você ao mesmo tempo que você ora, né? Parece uma bagunça, mas não é. Você começa a adorar a Deus, dali a pouco você já começa a perceber Deus falando no seu coração. Não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço com a minha destra fiel. E você percebe Deus falar isso, sabe? E agora, filho, tem uma outra coisa muito importante. O mesmo Deus de Ezequias, o mesmo Deus que deu vitória para Ezequias por causa desta oração, e Deus deu. Sabe o que Deus fez? Deus mandou um anjo só, e aquele anjo matou centenas de milhares de soldados do inimigo. O inimigo fugiu com o rabo entre as pernas. O acampamento do inimigo de Israel, depois que o anjo passou lá, ele amanheceu forrado de soldado morto. E o inimigo vazou. Quando viu aquela coisa sobrenatural, vazou. Porque Deus entrou em ação, porque Deus agiu em favor do seu povo. E repito, o mesmo Deus de Ezequias, que livrou Ezequias, é o Deus que está querendo te ajudar. Mas você precisa acalmar o seu coração, precisa clamar a Ele com segurança, com confiança, não é? Sabendo que esse nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que para Ele não há impossível. Ele pode arrancar qualquer doença do seu corpo, Ele pode tirar essa perturbação, Ele pode desfazer qualquer obra de feitiçaria, de macumbaria, Ele pode fazer justiça por você. Você foi injustiçado pela ex-esposa, pelo ex-marido, você foi injustiçado no seu trabalho, você foi injustiçado por alguém na vizinhança, eu não sei, mas Deus é capaz de fazer justiça onde todo mundo já desistiu da sua causa. Ele é poderoso para fazer, como Ele foi poderoso para livrar o povo de Israel quando Ezequias intercedeu pelo seu povo. Então nós vamos orar agora. Nessa oração você vai interceder também ao mesmo Deus de Ezequias, que é o nosso Deus. E se você fizer com essa sinceridade, com essa confiança, louvando a Deus de coração, você pode ter certeza que assim como Deus respondeu para Ezequias, Ele vai responder para você também, tá bem? Por isso, meu filho e filha, acalma o teu coração. Repito, vamos começar a oração já adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor. Você vai perceber uma paz muito grande invadindo o seu coração e você vai perceber Deus falando dentro de você. Eu não sei explicar com palavras, mas comigo acontece assim. Ele começa a falar dentro. Você parece que escuta ele falando dentro. É uma coisa real, extraordinária, maravilhosa, porque Deus é misericordioso. A gente não é perfeito não, viu? A gente tem muitas falhas, mas quando a gente reconhece isso e se achega a Deus com sinceridade, mostrando a nossa confiança nele, o quanto precisamos dele, ele tem misericórdia de nós e começa a nos ajudar. Tá bem? Vamos fazer isso então? Vamos orar a Deus agora? Vamos clamar ao Deus de Ezequias, que é o nosso Deus bendito e santo, o Deus para o qual não há impossível nenhum? Então vamos. Quer pegar um copo com água e colocar aí? Vai lá pegar. Não quer? Sem problema nenhum, fique em paz, ora segundo a sua fé. Tá bem? Vamos orar então? Oremos ao Pai. Nosso Deus e Pai bendito e santo, Deus Todo-Poderoso, que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Aliás, Pai Celeste, o Senhor criou todo o universo e tudo que nele existe. Simplesmente pela palavra do seu poder, simplesmente com a tua palavra o Senhor criou tudo isso que existe, Pai. Quão poderoso é o Senhor!
Mas acima de tudo, Pai, o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus que se compadece daqueles que no Senhor confiam, mas muito mais que se compadece daqueles que são teus filhos, Pai. O Senhor mesmo diz na tua palavra que o Senhor corrige aqueles a quem o Senhor ama, mas também, Pai, se o Senhor é Pai que corrige a quem o Senhor ama, com certeza o Senhor também escuta a oração de quem te ama e de quem é teu filho, Pai. Por isso, meu Deus e Pai, eu te peço, escuta a nossa oração, a oração que eu faço a Ti, juntamente com essa pessoa que ora comigo. Escuta a oração dessa pessoa, meu Pai, a oração dessa mãe, a oração deste pai, a oração deste jovem, desta jovem, Pai, essa pessoa que está angustiada por causa do seu trabalho, por causa da escola, por causa da sua família, essa pessoa, Pai, que está sofrendo pela perda de alguém. Meu Deus e Pai, arranca essa angústia do coração dessa pessoa, meu Senhor, faz uma obra de transformação nessa pessoa, meu Pai. Meu Deus, essa pessoa que está enfrentando uma causa terrível na justiça, se levantaram contra ela, Pai, há línguas querendo julgá-la e condená-la. Reverte esse quadro, meu Pai, faz justiça por essa pessoa, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Também, meu Deus, milagroso e poderoso, o inimigo tem colocado, sim, medo nessa pessoa, mas, Pai, o que o inimigo é perto do Senhor? Ele é um nada, é um zero à esquerda, ele simplesmente é nada perto do Senhor, Pai. Então, meu Deus, estende a tua mão maravilhosa para destruir agora toda a obra do diabo que houver na vida dessa pessoa que ora comigo, para destruir as obras de macumbaria, de feitiçaria, de inveja, de magia negra, de voodoo. Toda obra maligna que foi feita contra essa pessoa seja desmanchada agora pelo poder de Deus. E eu digo, o poder de Deus vem para essa pessoa agora. Começa a fazer um milagre acontecer agora. Em o nome do Senhor Jesus, que o inimigo caia por terra, Senhor, para que nisto seja glorificado o teu santo nome. Que esse espírito de miséria, de amarração financeira, de pobreza, que esse espírito de escassez seja amarrado, repreendido e que saia da vida dessa pessoa neste momento, em nome do Senhor Jesus. Pai Celeste, Pai Santo, louvado seja o teu nome. Eu te apresento também este copo com água, te peço, coloca nesta água a tua unção e o teu poder, e no beber desta água que essa pessoa receba o seu alívio e a sua paz. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, acabamos de orar. O que você faz agora? Se você colocou a água, beba. Se você não colocou, simplesmente agradeça a Deus. E olha, pensa sobre isso que você ouviu, tá? O inimigo quer te vencer na base do medo. Olha para Deus, olha para a palavra do Senhor, olha para o Senhor Jesus. Lembre-se que se você aceitou Jesus, o Espírito Santo, que é Deus, habita dentro de você. E se Ele está dentro de você, porque Ele é por você. E se Ele é por você, ninguém será contra você. Ninguém. Pode ter certeza que toda arma que foi forjada, preparada, planejada contra você já foi queimada e destruída em nome do Senhor Jesus. Confia nisso, levanta a cabeça, dá glória a Deus, toma posse da sua vitória e não desista, não desanime, porque Deus é contigo, tá bom? Deus te abençoe grandemente, tenha uma excelente noite e até o próximo vídeo.